Olá e sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eliseu Cruz e a partir de agora nós estamos juntos para um momento precioso, onde eu estarei compartilhando uma palavra que vai te inspirar a viver uma vida completamente transformada pela renovação do seu entendimento na palavra de Deus. Aqui você vai ter ferramentas poderosas que vão te motivar para que você possa hoje romper com todo tipo de inércia e paralisação, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. E hoje eu estarei falando sobre um tema extremamente importante que as pessoas têm muitas dúvidas. E eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Já parou para pensar que existem orações que você faz que elas simplesmente não são respondidas? Você percebe que elas não passam do teto. E, ao contrário, existem alguns momentos que você faz uma oração tão simples e ela simplesmente se materializa. Você vê respostas instantâneas. E eu quero perguntar para você, você deseja aprender hoje como fazer a oração que Deus responde? É sobre isso que eu estarei falando com você a partir de agora. Então vamos lá, a partir de agora eu quero falar com você sobre como fazer a oração que Deus responde instantaneamente e ter absoluta certeza que essa oração que você vai fazer está em plena concordância com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Então, o princípio para que você possa realmente ver respostas instantâneas na sua vida é o princípio da concordância. Mas antes, eu quero a sua compreensão e a sua contribuição curtindo, se inscrevendo no nosso canal, ativando os sininhos das notificações e comentando, compartilhando com as pessoas que você ama, para que todos tenham acesso a esse conteúdo e você venha receber todas as mensagens aí no seu smartphone ou no seu computador. Vamos lá. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, então temos confiança para fazer aquela oração que estamos fazendo. Então, o primeiro passo é sabermos que é da vontade de Deus que todos os nossos desejos puros se cumpram e cheguem à plenitude. Mas, primeiramente, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Então, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, haverá uma concordância. Seria a mesma coisa de você chegar na sua esposa, no seu marido, na sua mãe, no seu pai, no seu namorado, sua namorada, no seu pastor, e você começar a conversar com ele falando a respeito de um propósito que você tem na sua vida, de um propósito de realização, e a pessoa fala assim: cara, é exatamente disso. E é exatamente nisso que eu estava pensando agora. Você fala: uau! Existe um processo de concordância, existe um processo de sincronismo, onde aquilo que você está falando está em perfeita concordância. Existe um sincronismo, existe uma afinação. É quando uma banda começa a dar 1, 2, 3 e todos entram juntos na mesma nota, no mesmo ritmo, na mesma sincronia, no mesmo ritmo, na mesma harmonia. Então, quando um está em plena sintonia com o outro, em harmonização, tudo acontece instantaneamente. A inspiração acontece instantaneamente, as revelações, elas se manifestam instantaneamente. Então, o fator fundamental para que sua oração seja respondida é o princípio da
concordância. Então, antes de pedir algo, eu preciso saber se essa é a vontade de Deus. Bom, vamos para a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Ela saiu da sua casa com absoluta certeza. Ela disse: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, na barra da sua calça, vai contextualizando para o dia de hoje, se eu tão somente tocar nas orlas de suas vestes ou na barra da sua calça, eu 100% ficarei curada. Agora, como ela sabia que ela ficaria curada instantaneamente? Bom, ela tinha evidências. Existem 3 formas de você saber como transformar a sua vida instantaneamente por meio de passos de fé, de uma ação profética. Primeiro, você tem que saber as experiências que você tem vivido. Segundo, qual referência você tem? E terceiro, quais os ambientes você frequenta? Aquela mulher já tinha tido experiências negativas, ela tinha vendido todos os seus bens, gastado toda a sua fortuna, todos os seus ganhos, com todos os tipos de práticas de medicina que existiam antigamente. Eu acredito que ela foi e tentou de todas as formas e não conseguiu. Experiências negativas. Até que ela ouviu alguém que teve um contato, uma experiência com Jesus. Alguém que antes estava doente, agora já não estava mais. Alguém que estava enferma, agora não mais. Alguém que tinha morrido, agora tinha ressuscitado. Ela teve um contato com alguém que tinha tido uma experiência sobrenatural com Jesus. Então, primeiro passo, experiência. Segundo, referência. Peraí, você já tentou de todas as formas, mas não conseguiu, e agora Jesus respondeu? E foi rápido isso? Foi simplesmente, ele disse, sim, quero. Peraí, então ela passou agora a ter também uma referência de alguém que teve esse contato e viveu essa experiência com Jesus. Legal. Agora tem o terceiro passo, o ambiente. Mas onde é que Jesus está? Olha, ele está em um determinado local e hoje ele vai passar numa estrada assim, assim, assado. Digamos, num vilarejo, numa cidade. E ela falou assim, então tá bom. E ela colocou no seu coração, peraí, se eu tive o contato com alguém que teve uma experiência sobrenatural, essa pessoa agora se tornou uma referência para mim, a única coisa que eu preciso é estar no ambiente onde o milagre acontece. Então preciso ir até Jesus. Então ela saiu, colocou toda a sua fé dentro do seu coração e disse, se tão somente eu tocar na barra de sua calça, eu ficarei curada. E quando ela chegou, ela tocou e imediatamente ela foi curada. O terceiro passo dela era ingressar ao ambiente. Bom, gente, eu quero falar um pouco sobre ambiente agora para você entender. Hoje, Jesus não está passando por aqui. Existem momentos que a presença de Deus é real. Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, onde eu estava orando e eu simplesmente desmontei sozinho dentro do quarto, quando eu senti aquela presença de Deus e foi algo sobrenatural. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram isso. Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, mas nós temos agora a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Agora, como é que essa presença se manifesta? Primeiro, eu tenho que preparar o ambiente. Não há como eu querer ter um ambiente de comunhão com Deus, sendo que o meu coração está completamente distante da realidade do reino. Então, eu preciso me alimentar com as palavras que vão produzir esperança no meu interior, com as palavras que vão produzir fé no meu interior, com as palavras que vão gerar autoridade do céu dentro de mim. Até porque hoje, pensa, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão com medo, quantas pessoas estão em pânico. Por que tudo isso vem acontecendo, gente? Porque a maioria das pessoas está se alimentando com aquilo que traz morte, que traz desespero, desesperança, que traz ansiedade, pânico, pavor e faz com que você viva pisando em ovos. Por quê? É o que te alimenta que vai fazer com que você responda ou reaja diante da vida. Aquela mulher, ela tentou de todas as maneiras que ela conhecia. Deu certo?
Não, a mulher do fluxo de sangue não teve respostas para a enfermidade que ela tinha. Então ela foi até a fonte da cura. Agora, o mais importante é entendermos que a fonte da cura não está lá e eu aqui. Ela está exatamente aqui dentro de mim. Mas para eu crer no poder que vai responder às minhas orações, os meus pedidos e vai manifestar a vontade de Deus aqui na terra, que é boa, perfeita e agradável, é o ambiente. Eu preciso ser o ambiente para que Deus realize o milagre. Lembre-se que quando Noé, ele começou a pregar a mensagem que haveria um fim de uma era, haveria um reinício no mundo, ele, antes de começar a falar sobre isso, Deus deu uma missão para ele, que foi preparar o ambiente de salvação, para que a família dele e todos aqueles que crescem na mensagem que ele estava pregando, pudessem ingressar e ir para o próximo nível, e ir para um novo mundo, e ir para um novo tempo. Para você viver um novo tempo de Deus na sua vida, você tem que preparar esse ambiente que é você. O que entra em você determina o que sai de dentro de você. Então, quando a fé entra, o medo sai. Quando a alegria entra, a tristeza sai. Quando a vida entra, o luto sai. Você tem que entender o que está entrando por meio dos seus olhos, o que está entrando por meio dos seus ouvidos e o que está fazendo você sentir. Porque quando você se envolve emocionalmente com uma ideia negativa, automaticamente você começa a planejar como que vai ser o seu futuro. E esse futuro será a manifestação, a materialização daquilo que você está confiando. Por quê? O que é o medo? O medo é a fé ao contrário. É você acreditar que infalivelmente algo terrível vai acontecer. Agora, se o medo é a fé ao contrário, você pode produzir no seu coração a fé que vai manifestar o céu na terra, a fé que vai abrir o céu diante de você, a fé que vai, na verdade não é nem abrir, a fé que vai manifestar o céu que já está aberto diante de você. A única coisa é que você ainda não tinha consciência de que o céu está aberto para curar, para restaurar a sua vida, para libertar você, para transformar o seu interior, para transformar os seus pensamentos de dúvida, de fracasso, de morte, de limitação, em um pensamento de abundância, de multiplicação, de cura, de vida e de restauração. A mulher do fluxo de sangue, ela ainda não tinha respostas para suas dores, mas no momento que ela esteve no ambiente certo, no momento que ela estava completamente preparada, porque o seu coração se encheu de fé. E neste momento de pandemia, você tem que olhar não para as pessoas que estão morrendo, você tem que olhar para as pessoas que estão renascendo, ressurgindo, porque muitas pessoas estão sendo curadas. Ao passo que muitas pessoas estão morrendo, muitas estão sendo restauradas. E isso não é comunicado na mídia. Então você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Para quê? Para que você possa ter agora a consciência e uma nova referência no seu interior. E então você começa a preparar o ambiente onde o milagre vai se realizar. Jesus, quando ele chega na casa de Jairo, ele olha para aquelas carpideiras chorando, para aquelas pessoas fazendo aquele funeral, e ele simplesmente diz: saiam todos, só venha Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Ele preparou o ambiente. O ambiente de fé tem que ser preparado com pessoas de fé. Por isso, o teu coração tem que se movimentar pela palavra de Deus. Então, quando você começa a se alimentar, você está preparando o ambiente do milagre. Qual que é o ambiente do milagre? É você. Você começa a se alimentar daquilo que vai trazer esperança, daquilo que vai transformar o seu interior. Jesus tira todos aqueles que produziriam um ambiente de incredulidade. A primeira coisa que Jesus faz para separar aqueles que têm fé daqueles que estão se movendo pelo espírito de incredulidade ou de medo, ou de insegurança, ou de incerteza, a menina dorme. Todos começaram a rir. E aqueles que começaram a rir, o que Jesus fez? Retirou. Você tem que fazer perguntas inteligentes ou afirmações inteligentes para que você possa saber com quem
verdadeiramente você pode contar para estar com você num ambiente de vitória, no ambiente de milagre, no ambiente de cura, no ambiente de ressurreição. E então você exclui as pessoas que não creem, você exclui as pessoas que não estão na mesma sintonia, você exclui as pessoas que não creem como você. O problema não está com elas. O problema está exatamente dentro de você. Para que você possa se movimentar pela fé, você tem que excluir as pessoas que estão minando, limitando a sua visão. E quando Jesus tira aquelas pessoas, aquela menina levanta, Jesus diz: menina, levanta. E ela simplesmente levanta, promovendo o milagre. E quando Jesus sai daquele quarto com aquela garota agora de pé, todos ficam assustados e maravilhados. Por quê? Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos estava naquele lugar. Aquela mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Ela tocou em Jesus. No momento que ela tocou em Jesus, ele sentiu que alguém com uma fé sobrenatural tocou ele. Ele disse: alguém me tocou. E aquela mulher, ela se apresentou, quando Jesus falou: se apresente quem me tocou, ela se apresentou e Jesus falou assim: grande é a sua fé, mulher. Agora, a minha pergunta é, neste momento, o que é grande dentro de você? O medo ou a fé? E como aumentar a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você se alimenta, você deve falar. Quanto mais você falar, mais você vai ouvir. E quanto mais você ouvir, mais você vai crer. E o que você crer vai gerar em você um espírito de concordância com a palavra que você está falando e ouvindo. E isso vai gerar um ambiente de fé. E por meio desse ambiente de fé, é que os milagres acontecem. Então eu trago a palavra de Deus para dentro de mim. No momento em que eu ouço a palavra de Deus, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Concordar com ele. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela disse: eu tenho visto pessoas sendo curadas. Ela pensou consigo: eu tenho visto pessoas sendo curadas, então é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas. As irmãs de Lázaro tinham certeza que Jesus ressuscitava os mortos, porque elas já tinham visto outros sinais de outras pessoas que ressurgiram, como aquele garoto, o filho daquela viúva que foi ressuscitado por Jesus. Então elas tinham referências. Então é da vontade de Deus que meu irmão ressuscite, por isso elas chamaram Jesus. Então você tem que entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus é bom em todo tempo, o diabo é mau em todo tempo. Então, se Jesus Cristo é bom em todo tempo, se Deus é bom em todo tempo, ele não trabalha com as armas do diabo. Se Deus é bom em todo tempo, ele quer que você seja curado, ele quer que você seja transformado, ele quer que você seja liberto das drogas, dos vícios, da homossexualidade, ele quer que você seja liberto de tudo aquilo que está te distanciando do plano original de Deus para a sua vida. Ele quer que tudo isso aconteça. Agora, a minha pergunta para você é: você concorda com a palavra de Deus? Porque se você concorda, você está dizendo: eu estou em ti. E ele diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem vos será feito. Porque no momento em que eu fizer aquela oração, no momento em que eu me manifestar tocando e vivendo literalmente aquilo que eu imaginei em minha mente, no momento que você fizer como aquela mulher de fluxo de sangue, no momento que eu tocar no Senhor Jesus, eu ficarei completamente curado. No momento em que você se levantar da oração, você sabe que aquela oração, ela já foi ouvida. Os céus dizem sim. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em Deus nós temos o sim e por meio dele também o amém. Então nós temos que saber, a vontade de Deus é que você viva uma vida de abundância, uma vida extraordinária, uma vida que vai impactar todos ao seu redor. É exatamente essa vida que Deus tem para você. Agora, minha pergunta para você é: você está se alimentando com essa palavra? Você concorda com a palavra de Deus? Porque se você estiver em concordância com a palavra de Deus, game over. Você não tem mais que se preocupar com absolutamente nada, porque as suas orações já estão sendo ouvidas instantaneamente.
Então, primeiro, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É da vontade de Deus que todos nós sejamos curados? Sim. É da vontade de Deus que todos nós sejamos libertos? Sim. Agora, eu acredito nisso? Eu acredito que essa palavra é para mim? Eu posso ouvir a palavra de Deus e simplesmente concordar com ele e me munir dessa fé? Porque Jesus disse, porque eu falei com a figueira para ela apodrecer ou para ela morrer, vocês estão assombrados? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que você disser lhe será feito. Então, ou seja, o segredo é dizer aquilo que cremos. A boca fala do que o coração está cheio. E quanto mais nós nos enchemos das informações ao nosso redor, mais nós vamos falar sobre aquilo. Porque o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso subconsciente está completamente saturado das informações que estão gerando medo, pânico, pavor, ansiedade, insegurança. Agora, se você se alimenta da palavra de Deus e você concorda com aquilo que ele diz, tudo aquilo que você disser lhe será feito. O princípio da concordância é fundamental. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, então nesse momento eu vou te dar uma dica. Comece desligando a sua televisão daqueles programas que estão gerando pânico, insegurança, preocupação, que geram medo, que gera ansiedade, que gera depressão e faz com que você se desligue do trono da graça. A oração que Deus responde não é essa movimentada pelo medo. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer diante de tudo isso que está acontecendo. Não, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Vai para a Bíblia. No momento de grande seca, no momento de grande dor, no momento de grande tribulação, onde as pessoas estavam morrendo de fome e sede, uma viúva em Sarepta alimentou um profeta e ela teve abundância no meio da sequidão. No momento em que nós estamos vivendo, o Senhor está se movimentando e você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Mas se enquanto isso você está assistindo aquele programa de televisão, vendo aquele vídeo a respeito do fim do mundo, você não vai ter tempo para ouvir a voz de Deus. E se você não tiver tempo para ouvir a voz de Deus, eu sinto em lhe dizer, mas você vai estar do outro lado do muro. Para você receber o que Deus tem para dar, você tem que estar em plena sintonia do lado de cá. Por isso, tudo começa com a transformação do seu interior. E então, de dentro para fora, tudo vai sendo transformado. Restaure o ambiente do milagre. Esse ambiente é você. Começa a se alimentar daquilo que vai te trazer esperança. Tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que chegar perto de você, abrace simplesmente aquilo que Deus está falando e tudo mais desconsidera. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast e agora eu quero te pedir mais uma vez que você curta, comente, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações e compartilhe com o número maior de pessoas que você puder, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo e tenha hoje o melhor dia da sua vida.